Amém? Graça e paz a todos. Quero convidar os que ficou de pé em nome de Jesus. Começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos no teu lugar para orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, Senhor, por tudo que tu és. Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, por tudo aquilo que ainda irá fazer. Pai, pelas Tuas promessas, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por nos livrar de todas as coisas, por nos livrar das garras do diabo contra as nossas vidas, por nos livrar, Senhor, das artimanhas, Senhor, do inimigo das nossas almas, em nome de Jesus. Senhor, que nessa manhã, essa é uma manhã de agradecimento, de gratidão, um amanhecer, Senhor, de honras e glórias ao Teu santo nome. Senhor, só o fato de estarmos aqui já é motivo de muita alegria, porque o Senhor nos escolheu e depositou em nós, Senhor, derramou em nós a Tua gloriosa graça. E por isso, Senhor, nós separamos esse dia para Te agradecer essa manhã, para render louvores e honras ao Teu santo nome. Jesus, manifeste, Senhor, neste lugar. Manifeste em nossas vidas, manifeste, Senhor, o Teu poder, a Tua graça em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, porque nós queremos estar rendidos a Ti, porque o Teu amor nos amou primeiro, e por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso clamor, receba, Senhor, com um cheiro suave as Tuas narinas. Nós reconhecemos as nossas falhas, por isso, Senhor, nós declaramos o quanto nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, fala conosco nessa manhã, fala na palavra, fala nas canções, fala conosco, Senhor, em todos os momentos deste culto, porque nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos do Teu amor, nós necessitamos da Tua compaixão. Senhor, nós necessitamos, Senhor, do Teu afago, do Teu agrado em nossas vidas. Senhor, nos sustenta, Senhor, na Tua destra, nos dá força para vencer a cada dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, esse culto aberto, não para nossa honra, não para nossa glória, não para enaltecer o nosso ego, mas para engrandecer o Teu santo nome. Senhor, abre os céus na nossa direção. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma o Teu povo nas Tuas mãos, toma cada família aqui representada, Senhor, nas Tuas mãos, e que haja, Senhor, um momento de intimidade, um momento de glória, Senhor, que haja um momento de entrega, Pai, que haja um momento, Senhor, de intimidade, um momento, Senhor, de alinhamento, Senhor, conforme as Tuas Escrituras. Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, a nossa visão, Senhor, nos dá, Senhor, a capacidade de enxergar aquilo que o Senhor quer dizer para nós mediante as Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Senhor, limpa-nos, Senhor, resgata-nos em nome de Jesus, para que a Tua presença venha ser manifesta em nosso meio, em nome de Jesus. E nós queremos Te honrar nessa manhã, nós queremos agradecer, Senhor, a Ti por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, na nossa direção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu quero convidar você a aplaudir a Jesus com toda a tua força, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso em nossa vida, em nome de Jesus. Paz ao Senhor, meus irmãos. Mais um momento de glória, né? Na presença dEle. Hoje está só Jesus, hoje eu vou precisar da ajuda dos irmãos para louvar. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade dele todo o tempo. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor e lembrar desse dia tão importante, o sacrifício da cruz. Tudo que Ele fez por nós, todo o amor que Ele depositou naquela cruz. Obrigada, Jesus. Aos pés da cruz me encontrei.
Eu sou teu e tu és meu. Sabe por que a gente precisa se ajoelhar na presença de Deus? Para mostrar que Ele é soberano, que Ele é Deus. A partir do momento que você se ajoelha na presença de uma pessoa, isso significa humilhação. Praticamente assim, eu estou entregue nas suas mãos. Seja um rei, seja Deus, seja quem for. Faça o que você quiser. Se for a sua vontade, matar agora a minha vida, faça. Se for a sua vontade de me usar como teu servo, use. Se for a tua vontade de me usar na tua presença, use. Se for a tua vontade me fazer o que o Senhor quiser, faça. Senhor, rendido estou na tua presença, Pai. Eu não resisto, eu não estou aqui de pé com orgulho. Deus, eu estou aqui rendido na tua presença. Faça, Senhor, da minha vida o que o Senhor quiser. Porque eu sou teu e tu és meu, Senhor. Aleluia, Deus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és coração, crê de Deus e também em mim.
mesmo louvando o nome do Senhor. E eu acredito que todo mundo, antes de ser resgatado pelo nome do Senhor, sonhou com esse momento. Nós sabemos que nós temos um Consolador, nós sabemos que temos Jesus, e muitas vezes não conseguimos sair desse lado do inimigo. Mas mesmo assim, o Senhor está a todo momento insistindo em nós. Muitas vezes nós não merecemos, mas o Senhor, o amor dele está em nós, está conosco em todos os momentos. Então o mínimo que nós temos que fazer é agradecer, é louvar, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida, na tua vida. Tu és exaltado, Senhor, por nós. Aleluia. Obrigada, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exaltamos, Senhor, essa manhã. Aleluia, Jesus. Somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. É isso. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Nós devemos cada dia mais estar perto dele. Eu vou cantar um louvor agora, que eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no teu coração e escutasse a letra desse hino com o coração. É diferente da gente escutar com o ouvido. Escutar com o coração é algo mais sublime, nos leva mais perto de Deus. Então vamos louvar esse louvor. Aleluia. És a fonte
a última vez que eu ministrei, eu ministrei o primeiro capítulo de Ruth, e hoje eu vou ministrar o segundo capítulo de Ruth. Quem sabe até o final do ano a gente termina o livro juntos, né? E vamos lá então. O primeiro capítulo de Ruth, só para relembrar, ele meio que nos resumia a história de Ruth e das duas noras dela e como foi complicada a vida delas naquele primeiro capítulo. A gente percebeu que naquele primeiro capítulo tudo que poderia acontecer de ruim aconteceu. Ela se mudou da terra que ela nasceu, a terra da família dela, até onde ela conhecia todo mundo conhecia ela, onde ela estava confortável, onde ela gerou a família dela, onde ela teve os filhos. Então era um lugar onde ela teve todos os planos dela concluídos, todos os sonhos que ela planejou, ela conseguiu realizar naquela terra. E aí quando ela sai daquela terra, algumas coisas ruins acontecem. Na verdade, muitas coisas ruins acontecem, né? O esposo morre, depois os 2 filhos vão morrer também. Os 2 filhos casam com mulheres que não eram da mesma fé que ela, mas ali eles vão ter uma história juntos, né? Elas vão ter uma história juntas ali, aquelas 3 mulheres. E quando ela chega no ápice da dor dela, ela libera as noras para que as noras possam voltar para sua terra, para suas casas. Ela entende ali que as noras poderiam reconstruir a vida e ela libera as noras para isso. Só que Ruth era uma mulher tão, como eu posso dizer, ela era uma mulher tão diferenciada ali, né, que ela fica com Noemi, que era essa sogra. Então ela escolhe permanecer com essa sogra. E aí nós até comentamos na primeira vez que eu ministrei que possivelmente Noemi não era uma sogra ruim. Ela era uma sogra que dava testemunho para aquelas 2 noras. Tanto que Ruth escolhe ficar com ela. E aí, agora nesse segundo capítulo, nós vamos ver o desdobrar dessa história, né? No final do primeiro capítulo, Noemi volta com Ruth para a terra dela, para a terra de Noemi, e ali ela encontra pessoas que conheciam a vida que ela teve antes, né? Conhecia a vida de bênção que ela teve antes, e automaticamente compara. Sabe aquela coisa de: menina, como está a sua vida agora? O que aconteceu? Sua vida era maravilhosa e agora olha tudo isso. Olha como você está. Olha o que aconteceu na sua vida. Porque nós sabemos que existem pessoas que estão realmente preocupadas conosco, mas existem apenas os curiosos. E os curiosos, eles querem saber até onde iremos. Os curiosos querem saber até onde vai a nossa fé. E esses curiosos perguntaram para Noemi, né, o que aconteceu? E ali, por um momento, ela se deixa tomar pela amargura e ela fala tudo o que aconteceu. Ela desaba ali, talvez por aquele sentimento de: ai meu Deus, voltei para minha terra, né? Voltei para as minhas raízes. E somente quando ela volta para aquela terra, ela percebe quão dramática foi a vida dela longe daquilo tudo. E aí ela conta tudo o que aconteceu. E o segundo capítulo começa o início dessa nova vida na terra de Noemi. Então vamos lá, vamos juntos. Capítulo 2 de Ruth. E aí a gente vai ter uma lição nesse segundo capítulo aqui. Capítulo 2 de Ruth, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após
segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então vamos parar por aqui, daqui a pouquinho a gente retoma a leitura. Então a gente percebe aqui que Ruth, ela pede, né, para que Noemi libere ela, para que ela vá ao campo. Lembra que naquela vez que eu ministrei sobre o capítulo 1, a Bíblia retrata que o desejo de Noemi de voltar para a terra dela era, na verdade, um desejo de ter um alento, né, um socorro, porque ela descobriu que naquelas terras tinha uma pessoa que permitia que pessoas mais pobres colhessem no lugar dela, no lugar das terras daquela pessoa. Então, o que ela entende? Naquele lugar eu não vou passar fome, porque além das pessoas me conhecerem a história da minha família, saberem de todo o meu sofrimento, ali todo mundo era muito unido. Então eles não vão deixar eu morrer de fome com a minha ex-nora, né? Então eles vão permitir pelo menos fome, a gente não vai passar. E aí quando elas voltam, Ruth, ela se organiza, ela pede autorização da ex-sogra, como se ela se colocasse na posição de filha. Ali ela está dizendo que, olha, meio que, né, olha mãe, me permita que eu vá colher essas espigas para que a gente não morra de fome. E aí Noemi abençoa ela, ali, chamando ela de filha, e permite que ela vá colher nesses campos. E é interessante que quando Ruth ela sai debaixo de um propósito. E não é o propósito apenas de uma colheita, mas o propósito de olhar para alguém que veja graça nela e permita que ela viva aquela colheita. Olha só que incrível, né? Quando ela fala aqui, no versículo 2, no capítulo 2: e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Então não era qualquer campo. Ela saiu debaixo de um propósito. E esse propósito era o quê? Eu espero em Deus. Esse Deus que a senhora me apresentou, esse Deus que a senhora me ensinou a amar, né, a agradecer, a me derramar ali, como o Ricardo colocou ali no louvor, né, me ajoelhar e falar: olha Deus, estou me rendendo aqui. Ele vai me mostrar alguém que eu olhe para os olhos e veja bondade. Então ali a gente percebe o que? Ela está pedindo autorização para a ex-sogra, para além de buscar o sustento, buscar alguém que ela possa construir uma família. Então ali ela já está pedindo a bênção da ex-sogra para que ela possa se arranjar com alguém. E é muito incrível, porque quando Noemi abençoa ela e libera ela para isso, é como se ela estivesse dando duas liberações para Ruth. Ela está dando a liberação para essa colheita, mas ela está dando a liberação para esse propósito de um segundo casamento. Segundo casamento esse que poderia deixar Noemi sozinha. Mas Noemi era tão confiante em Deus e naquela aliança que ela tinha feito com Ruth, que ela libera a menina na bênção. Ela fala: não, pode ir. E aí ela fala, e ela disse: vai, minha filha. E quando ela sai, né, quando ela vai, né, atrás dessa colheita de espigas,
ela sabia disso, que essa ex-sogra iria apoiá-la, mas ela tem a necessidade do apoio dela. E muitas vezes nós nos encontramos assim, principalmente quando algo está muito errado na nossa vida. Uma vez eu vi uma frase que dizia que a humildade nasce da necessidade. Que muitas vezes nós somos orgulhosos, naturalmente, né? O orgulho está no ser humano, né? Dentro dessa parte ruim que a gente, enquanto cristão, tenta matar todos os dias. E que muitas vezes as necessidades, os problemas, os dilemas, eles estão para nos moldar a sermos menos orgulhosos. Eu não sei se você já teve a experiência de você precisar de alguém. Mas precisar, quando eu digo precisar, é assim, sabe quando você não tem mais o que fazer? Tudo que você poderia ter feito ali com a força do seu braço, você já fez, não deu certo. E aí você tá ali clamando, Deus me ajuda, e Deus envia alguém. Só que você tem que agir debaixo da humildade. E às vezes essa humildade é dolorida para você. Às vezes reconhecer que você precisa de ajuda é algo muito dolorido. Porque nós queremos, né, pelo menos ser autossuficientes. Nós queremos precisar apenas de nós mesmos. E aí, quando a gente se coloca numa posição de dependência de alguém, é muito complicado. Porque ser dependente é ter que se entregar por completo, é ter que confiar. E às vezes a gente não quer confiar. Às vezes a gente não quer acreditar que Deus enviou aquela pessoa, que você vai ter que ser humilde, pedir ajuda ou aceitar ajuda, como um sinal. E aí, no caso delas aqui, foi exatamente essa situação. E aí, quando ela se coloca nessa situação, a gente percebe o quê? Que ela tem o apoio dessa ex-sogra e ela vai simplesmente ali de coração aberto para aquela colheita. Quando ela chega naquela colheita, que ela pede autorização do funcionário de Boaz, ela convence esse funcionário de que ela era uma pessoa muito boa e muito humilde. E que além disso, ela era uma pessoa muito dedicada. Ela era uma moça muito trabalhadora. Porque quando Boaz pergunta sobre ela para esse moço aí, a palavra moço aí no judaico, no hebraico, né, tá meio que como funcionário de confiança. Como se fosse ali, imagina um funcionário que Boaz tinha tanta confiança que ele coloca como quase um filho, cuidando das terras dele. E aí quando ele chega e ele pede um relatório daquelas terras, o rapaz tem na ponta da língua o que estava acontecendo ali. Por quê? Ele era alguém de confiança de Boaz. E aí olha que incrível, né? Quando ele fala, né, quando ele vai até esse moço, olha como a Bíblia diz, deixa claramente isso, no versículo 5. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Ele não está perguntando quem é ela. Ele está perguntando de quem ela é. Possivelmente, ele tenha visto na forma de colher, nos trejeitos, na roupa, nos traços, que aquela moça não era daquelas terras. Ele não reconheceu nela alguém da mesma linhagem, alguém ali do mesmo padrão social, alguém ali com as mesmas características físicas, talvez, daquele povo. E aí ele fala de quem ela é. Quem é o senhor dessa moça? De onde é essa moça? Qual é a origem dessa moça? E aí o rapaz responde, né, no versículo 6. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi. Você percebe que aqui ele diz a origem dela?
entendeu o que Boaz estava perguntando. Ele dá exatamente a resposta que Boaz pergunta a ele. Esta é a moça moabita, ou seja, ele já está dizendo ali a linhagem dela. Talvez ele entendeu ali que Boaz teve interesse em Ruth. Então ele já dá a letra ali para ele. Fala, olha, essa é aquela moça moabita, ou seja, ela é de uma outra origem, ela é de uma outra classe social, ela é de uma outra linhagem, ela é de outra cultura, ela deve servir a outro Deus. Ele meio que já dá um relatório ali de tudo que essa moça representa para eles. Mas ela veio com Noemi. Então, quando ele fala que ela veio com Noemi, toda uma história é contada por trás disso. Todo o testemunho daquela moça é relatado ali. Olha que incrível. Essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Então ele está dizendo, olha, ela me pediu para que colhesse espigas. Olha no versículo 7. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Nesse relatório, o que a Bíblia deixa claro para a gente? Que ele tinha desconfiança de Noemi. Perdão, de Ruth. Ele tinha desconfiança de Ruth, porque ela não era daquelas terras. Então, o que ele está deixando aqui relatado para o patrão dele? Ela veio de manhã, pediu para colher espigas. Nós sabemos que ela não é daqui, ela é moabita, ela veio com Noemi, por isso que a gente aceitou ela. E ela pediu para que a gente permitisse que ela colhesse espigas pela manhã. E ela só parou de colher quando ela sentou um pouco para comer. O que ele estava dizendo ali? Olha, ela só parou para tomar um lanche depois do café, né? Assim, trazendo para a nossa realidade. Depois do café da manhã, ela comeu, saiu novamente e continuou o trabalho. Então ali ele está deixando claro todos os passos, meio que dizendo para o patrão dela, olha, por saber que era uma moça estrangeira, eu me mantive de olhos atentos sobre ela. Talvez, eu não sei como é a sua vida, talvez, mas eu acredito que você, enquanto cristão, você tenha tido e tem até hoje experiências como eu tenho. Das pessoas olharem onde você vai fraquejar. É como se as pessoas ficassem olhando você, esperando você cair. Igualzinho ele estava olhando para ela. Quando ele relata aqui todos os passos de Ruth, ele está deixando claro que ele não confiava nela. Que o único elo de confiança entre ele e ela era o fato de quem acompanhava ela, ou de quem ela acompanhou, que era Noemi. Todo o passado dela, todo o testemunho dela com a sogra, com a ex-sogra, de não deixá-la sozinha, de não abandoná-la como a outra nora abandonou, de seguir com ela, de ajudá-la, de acompanhá-la, foi colocado de lado. Sabe tudo aquilo que você já fez para a obra de Deus? Toda entrega, todo o acolhimento, talvez você abriu a sua casa, talvez você ajudou pessoas, tudo aquilo que você já fez, que as pessoas simplesmente descartam. Isso é o seu testemunho. E mesmo que as pessoas descartem, não tem como Deus descartar. Vai ser debaixo disso que você vai colher. O seu propósito com Deus é debaixo dessa colheita, mesmo que você não saiba. Existem pessoas que acreditam que o que fazemos é como se fosse uma poupança. Então, se a gente para de fazer, a gente para de colher. Só que com Deus não funciona assim. A matemática de Deus não é essa. Deus,
ele deixa muito claro na Bíblia que a única coisa que ele coloca no mar de esquecimento são os nossos pecados. Mas a partir do momento que a gente se entrega para ele, a gente se arrepende e a gente fala: olha, Deus, eu estou aqui disponível para você, eu quero cumprir o meu propósito com você. Tudo aquilo que você fez vira testemunho para outras vidas, mesmo que as pessoas não queiram. As pessoas podem tentar apagar tudo que você fez, mas o seu testemunho é mais forte, porque quem te colocou ali foi Deus, não foi pessoas. Então tenha firme em você que tudo que você enfrentou, enfrenta e ainda vai enfrentar até o último dia da sua vida, faz parte do propósito de Deus com você. Um propósito que é dele com você. Imagine que a sua vida, eu gosto de imaginar assim, para mim é mais fácil. É como se fosse uma série. Sabe quando você pega uma série da Netflix que ela é muito longa? Que aí você está acompanhando lá no começo, aí a primeira temporada tem aqueles personagens, aí você se afeiçoa com aqueles personagens, você começa, né? Ai, que legal, aquele personagem é legal e tal. Aí muda a temporada, o personagem vai embora, aí ele muda, morre, começa a ficar muito chato, sabe? A nossa vida é assim. Talvez essa temporada que você está enfrentando está muito difícil. Talvez essa temporada que você está enfrentando, ela parece até meio que bagunçada, mas existe o propósito do diretor que criou lá a sua história. E esse propósito ele só vai acabar quando você concluir a sua missão. E essa missão, ela não é uma missão dada por homens. Ela é uma missão dada por Deus. Por isso que muitas vezes a nossa vida ela tem algumas reviravoltas que a gente só vai entender depois. Como dessa moça. Quando Ruth ela casou, eu tenho certeza que ela não imaginou que depois de uns anos ela, tão jovem, se tornaria viúva e teria que ir pedir, quase que se humilhar numa terra estrangeira para colher espigas para sobreviver, sendo que ela tinha de tudo com o marido dela. Mas essas reviravoltas de Deus, elas nos permitem viver tempos melhores. Então, vamos lá. Quando a gente olha esse propósito dessa colheita, a gente percebe alguns pontos aí, alguns ensinamentos que Ruth vai nos dar. E um deles é não desistir. Independente do que pensem ao seu respeito, não desista. Não desista. Experiência própria de quem já foi muito amada e muito odiada também pelas mesmas pessoas. Não desista. Você sabe quem te levantou. Você sabe quem te sustenta. Você sabe quem é o dono da sua vida. Não desista, independente do que falam a seu respeito. Se mantenha firme. A vida com Deus, a vida cristã, ela não fala de fidelidade apenas, mas ela fala de persistência. Devemos ser fiéis a Deus? Sim. Conseguimos todos os dias? Não. Somos fracos. Somos falhos, pecadores. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então isso nos faz sempre pender ao errado. Paulo diz isso, né? Que às vezes a gente vê prazer no errado. E às vezes nós vemos o desprazer no certo. Só que a nossa vida com Deus ela é moldada na persistência. E isso agrada muito mais os olhos de Deus. Então, não desista. Persista sempre. Olhem só, versículo 8. Abram aí. Podem até deixar aberta a Bíblia que a gente vai ler o capítulo 2 juntos.
Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth. Então, depois ele recebeu o relatório do funcionário dele ali de confiança, ele vai atrás dessa moça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma moça estrangeira? Para só um pouquinho aqui, vamos só parar aqui. Quando o Ricardo estava ministrando, na hora que ele falou assim: quando a gente se joga no pé do outro, eu já falei: pronto, olha lá, o Espírito Santo já está dedurando. Mas caqueza. É só com você, pastor. Oh, meu Deus, mas só comigo isso acontece, gente. Mas ali eu logo agradeci a Deus, eu falei: obrigado, Deus, a confirmação da palavra. Por quê? Foi exatamente o que o Ricardo ministrou no louvor, quando ele e a Kai estavam aqui. Em sinal de rendição que temos a Deus, quando nos ajoelhamos a Deus, nós não nos ajoelhamos por doutrina, ou nós não nos ajoelhamos por tradição apenas, nós não nos ajoelhamos, por questões, regras religiosas. Quando nós nos ajoelhamos em Deus, pode ser na igreja, pode ser no seu quarto sozinho ali no escuro. Você acordou de um pesadelo, foi lá, ajoelhou, talvez ninguém saiba que você fez isso. Mas quando você faz isso, mesmo que você não queira, ou mesmo que você não saiba, você está emitindo uma ordem para o céu e para o inferno, dizendo que eu estou entregue ao meu Deus, em sinal de rendição. Isso é um símbolo de rendição. Eu estou falando o que para o céu? Olha, eu me coloco em uma posição de servidão ao meu Deus, de entrega total. É como se você falasse assim: olha, pelo meu Deus, eu me entrego, mesmo que em uma situação incômoda, porque é muito incômodo ficar de joelhos. É desconfortável. Você está ali totalmente entregue àquela situação, você está totalmente ali, como eu posso dizer, rendido, como foi a palavra que o Ricardo falou. Exatamente isso, eu estou rendido ao meu Deus. Quando ela faz isso, o que ela estava dizendo? Mas o que você viu em mim? E o engraçado, gente, é que ela responde exatamente debaixo dos questionamentos do funcionário dele. Olha só que incrível. Ele fala para ela: olha, a partir de hoje, não vá colher em outro lugar. Você pode correr o risco de ser abusada sexualmente por outros homens. Porque era muito comum, gente. Esse momento aqui era um momento onde as pessoas estavam morrendo de fome. Essas meninas iam nos campos buscar colheitas, mas elas também iam se mostrar disponíveis para um possível casamento. E sabemos que existem pessoas mau caráter em todo local. Então o que acontecia muitas vezes aqui? Esses homens se aproveitavam dessa fragilidade dessas moças e abusavam dessas moças. Então o que ele diz? Não vá em outras terras colher. Se mantenha aqui, fique aqui. Porque aqui você vai estar segura debaixo das minhas terras. Eu garanto essa segurança para você. Quando ele fala isso, ela lembrou do propósito dela com o rei Solo. Ela não iria colher em qualquer lugar, ela iria colher no local de alguém que visse graça nela. Então ela lembra do propósito. Só que você lembra do questionamento do funcionário? Aquela moça moabita, aquela estrangeira que veio com Noemi, olha que incrível, ela não sabia
do relatório que foi dado sobre ela. Gente, você pode não saber o que fala a seu respeito, mas Deus nunca vai te deixar enganado. Deus ele vai trazer para você a fofoca completa. Não porque Deus é fofoqueiro, entendam, mas porque Deus não deixa nada oculto. Deus não deixa um filho dele enganado. Ele vai trazer para você, para que você entenda o que é falado, o que é dito a seu respeito. E prepare o coração, porque às vezes é muito dolorido a gente saber o que fala a nosso respeito. Porque às vezes as pessoas distorcem. É natural isso, né? Mas Deus ele vai trazer justamente para que você saiba o que é falado. E para que você, não para que você vá se vingar ou nada disso, não, porque isso não é o intuito de Deus. Mas para que Deus deixe claro para você que mesmo quando você era escorraçado, Ele estava cuidando de tudo. Mesmo quando um relatório negativo era dado a seu respeito, Deus estava cuidando de tudo e preparando uma colheita para você debaixo daqui. Uma vez, aconteceu uma situação comigo numa escola que eu trabalhei há muitos anos. Eu acho que eu não tinha nem radar, só para vocês terem ideia de como faz bastante tempo. E aí, eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Então, eu tenho muito na minha cabeça assim, se me derem algo para fazer, eu vou tentar fazer da melhor forma. Né? Não para, nossa, mostrar que eu sou melhor. Não, mas porque se a pessoa confiou algo em mim, eu vou tentar dar o meu melhor. E aí eu tinha um projeto com os alunos, que por ser uma escola pública era mais difícil, porque não tinha investimento e tudo mais e tal. E aí eu montei um projeto, passei para a direção autorizou, passei para a coordenação autorizou. E aí quando eu fui fazer o projeto, outras duas professoras, eu não sabia disso, tá? Outras duas professoras não concordaram e falaram, meteram a língua, né, no projeto. Falaram, só que eu não sabia. E aí, quando aconteceu, no dia que eu ia desenvolver o projeto, a coordenadora não estaria, só que ela já tinha deixado tudo avisado, que ela tinha autorizado e tudo mais, e pediu para remanejar algumas aulas dessas professoras em questão para o projeto acontecer. E aí eu queria pegar um convidado, né, que participaria desse projeto, era um rapaz que ele era angolano. E como a aula era sobre a história da África, eu falei para os alunos, olha, melhor do que eu falar, eu vou trazer um angolano para que ele fale para vocês sobre isso. Então vai ser muito rico, vai ser muito legal. Fui buscar o rapaz da estação, que eu combinei com ele, peguei ele para levar para a escola. Quando eu cheguei, não estava nada montado. E aí, eu olhei ali, teve uma situação de uma briga com os alunos, a diretora foi lá resolver, enquanto isso eu aproveitei e já arrumei tudo que devia estar arrumado para essas duas pessoas, e não estava, deu certo, não sei, sabe quando aquele rolo no final dá certo? E aí, eu peguei e fui, resolvi, teve a palestra, os alunos adoraram e tal. No final, a coordenadora chegou com um presente para o rapaz que ia dar a entrevista. E aí ela chegou com um presente para mim também. E aí ela pediu, como era um momento ali de fazer foto e tal, ela pediu para essas duas professoras irem entregar um presente para mim. Olha que coisa louca, gente. E aí, tudo bem. E os alunos sabiam disso que foi falado pelas minhas escolas, eu não sabia. E aí no final, um aluno falou para mim. Ele falou assim, professor, você não imagina o que aconteceu aqui. E ele foi e me contou por trás dos bastidores que eu não sabia. E aí eu fiquei assim, muito surpresa, porque eu não imaginava o que tinha acontecido. E aí eu falei para eles, eu falei, olha, eu vou ensinar uma lição para vocês agora. Não de história, porque na época eu dava aula de história. Eu falei assim, não de história, mas para a vida. Quando vocês souberem que alguém fala mal de vocês, se alegrem. Porque Deus vai te presentear. Fazendo alusão ali ao presente que eu ganhei. E aí eles ficaram assim, eu falei, não precisa correr para fazer justiça. Deus, ele faz. E aí eu lembro que teve uma situação, depois, uns meses depois, deles ficarem sabendo que elas tinham falado de novo.
E aí um aluno chegou, esse aluno, né, que eu falei, chegou para mim e falou: professora, se prepara que tá vindo presente por aí. Aí eu entendi. Ele falou: se prepara que tá vindo presente por aí. Eu falei: oh, meu Deus do céu. Então é isso. Deus, ele preparou aquela situação, porque Deus é Deus, ele tem o controle do nosso futuro, ele tem o controle do nosso passado, do nosso presente, ele sabe o que acontece nas nossas costas. Então ele já prepara alguns presentes de colheita para a gente, mesmo que a gente saiba das colheitas ruins que a gente vai ter que colher, das espigas que vão vir para a gente colher. Então vamos lá no versículo 10. Olha como ela responde debaixo da fofoca que contaram sobre ela. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Pensa a vergonha de Boaz ouvindo isso. Se a Bíblia não retrata, né, se o funcionário está ali perto, mas imagina um funcionário ouvindo isso. O funcionário que tratou ela como uma estrangeira. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse: bem, se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Gente, olha que incrível. Até me arrepiei mesmo. O que ele fala aqui para ela? Eu não quero saber do que falam por você ser um estrangeiro. O que me chamou a atenção na sua história, Ruth, foi a sua humildade e fidelidade em acompanhar a sua sogra como uma mãe depois de tudo que aconteceu. Porque pela lei judaica, ela podia sim abandonar o inimigo. Ela poderia sim reconstruir a vida dela com outro homem. Ela poderia sim se casar novamente. Mas ela escolheu não abandonar aquela órfã, mesmo quando a lei de Israel abandonou. Então o que ele está falando para ela? Eu não estou olhando para o que as pessoas falam. Eu não estou preocupado com você ser um estrangeiro, não. O que me chama a atenção na sua história é o seu testemunho quando ninguém está olhando. Para Deus, o que importa não é o que as pessoas falam daquilo que você deixou de fazer. Mas para Deus importa o que você faz no oculto, quando ninguém está olhando. Porque é ali que você mostra o cristão que você é. Deixa falarem a seu respeito o que quiserem. Deixa falar. O que importa para Deus e é onde Deus vai te honrar. É debaixo dessa atitude que Deus vai te honrar. Quando você está sozinho ali, fazendo aquilo sem plateia, sem holofotes, sem câmera filmando. É aí que Deus vai te honrar. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Essa
parte aqui da colheita que ele está autorizando ela colher é a melhor parte. É a melhor colheita. Então o que ele está falando? A parte que a gente dava de graça para quem estava passando fome é essa daqui. A parte boa é essa. Então eu autorizo ela colher essa e essa parte, porque eu vi graça nela. Ali ela saiu no propósito de colher espigas secas. Deus permite que ela se parte da melhor parte da colheita. Talvez você estava buscando em Deus, em oração, uma parte que para você era boa. Sabe quando você faz aquela oração falando, Deus me ajuda nisso? E Deus está olhando e falando, filho, você não tem ideia de colheita melhor que eu tenho para você. Então confia. Deus, Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele ouve conversas que você não ouve. Ele sabe de planos articulados a seu respeito que você nem imagina. Confia e se mantenha persistente nessa promessa. Deus, Ele vai permitir que você colha melhor do que aquilo que você pediu. Existe a melhor parte da colheita e essa você ainda não tem conhecimento. Vamos lá então, versículo 16. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Ou seja, ela colheu quase 22 quilos de cevada, esse efa, tá? E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe de sobejada, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. A palavra remidor, no hebraico, ela tem o sentido de redenção, de trazer de volta o que foi perdido. Versículo 21. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a série que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que do campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a série das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Você percebe aí como nós somos ingênuos e como às vezes nós somos incrédulos. Ela tinha feito todo um plano para uma colheita de um dia. Ela tomou a decisão, ela teve força de vontade e ela se manteve persistente. E por isso Deus ajudou. Debaixo dessa persistência, Deus ele preparou uma colheita tão grande, mas tão grande, que ela se fartou e o que sobrou ela pôde doar. Então, a colheita que Deus tinha para elas, debaixo dessa persistência na fidelidade com Deus, era uma colheita de ajudar a si e aos outros. É essa parcela que Deus tem para nós. Uma parcela para que a gente se farte, mas para que também a gente ajude quem precisa. Hoje, Deus, ele, por ser um culto
ele tem ali um remidor, que é Jesus para nós. No símbolo do cálice e do pão, nós encontramos o nosso remidor, aquele que vai nos trazer de volta para o caminho que talvez nesse último mês a gente se perdeu e a gente se manteve um pouquinho longe. Mas essa redenção, ela está debaixo de uma colheita de abundância, seja ela em frutos físicos, seja ela em frutos espirituais, seja ela em frutos carnais. Você precisa se manter confiante. Não esqueça nunca que o controle da sua vida está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo, até daquilo que você nem imagina que Ele está cuidando. Se mantenha forte, confiante. Hoje, a mensagem que eu tenho para trazer a você é: tenha confiança nessa colheita. Essa colheita, ela vai ser melhor do que você pode imaginar. Deus está cuidando de tudo. Ele sabe de tudo que você faz. E é debaixo disso que Ele vai te honrar. E Ele vai te abençoar. Tenha fé. A sua família está guardada. Você está guardado. A sua colheita está garantida. E Deus está cuidando de tudo. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir que você feche seus olhos nesse momento. Enquanto a gente louva aqui debaixo desse louvor, eu quero que você ore a Deus, pedindo exatamente por essas situações que você não tem controle. Porque nós somos incapazes de controlar tudo. A gente não consegue controlar nem a nossa vida. Quem dirá as situações ao nosso redor. Então eu quero pedir que nessa oração você peça para Deus a capacidade de suportar as dificuldades com fé, com força e confiança de que Deus está cuidando de tudo. Peça para Ele te fortalecer nos tempos difíceis. Peça para que Ele te mantenha forte em meio às tempestades. Peça para que Ele te mantenha forte até quando tudo parecer sequidão. Mas se mantenha persistente até a colheita. Não pare até que você possa ver os campos para a colheita. Que o Senhor possa, Senhor, nessa semana e nesse novo ciclo com essa ceia até a próxima
ceia que se inicia hoje, nos fortalecer na fé e na humildade, para que nós possamos ter persistência e certeza de tempos melhores. Senhor, nos fortalece na fé, cuida da nossa casa, da nossa família, Senhor, dos nossos entes queridos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que eles estejam alinhados aos teus projetos para a nossa vida. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Confiamos que os seus planos são melhores do que os nossos. E te pedimos, não venha deixar que nós nos fraquejamos no caminho, mas nos dê força, Senhor, e fidelidade e persistência para nos mantermos firmes até os nossos olhos enxergar a colheita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que nesse momento você venha pegar a sua ceia e ainda nesse momento de reflexão, de oração, você venha pensando nos seus projetos para esse mês. Venha buscar a sua ceia e venha declarando a Deus: olha Deus, eu entrego esse plano, eu entrego esse projeto, eu entrego esse plano que eu estou colocando na minha vida e na minha família, seja na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida emocional. E eu te peço que o Senhor tome nas tuas mãos esse plano, para que nosso plano, o seu plano e o meu plano sejam o nosso plano, para que o meu plano e o seu plano estejam alinhados nos céus, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós tomamos o teu pão, Senhor, como símbolo de restauração da nossa vida. Senhor, sabemos que todas as vezes que estamos diante de Ti, devemos, Senhor, partilhar do pão em memorial ao Teu santo nome. Consagra, Senhor, esse alimento, esse pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, esse suco de uva que simboliza o Teu sangue, o sangue que nos dá vida. Senhor,
Senhor, em cumprimento, Senhor, a tua palavra, participemos todos do pão, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos faz, Senhor, algo mais que a neve. Nos faz, Senhor. Nos transforma, Senhor. Muda o nosso destino, muda a nossa vida, muda a nossa casa. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz algo, Senhor, mais que a neve. Senhor, que teu sangue venha nos purificar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que Deus nos transforma, nos faz viver. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder, porque o sangue dele é o sangue que nos purifica. Aleluia! É pelo sangue que nos dá a liberdade. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Finalizar o culto, antes de colhermos as ofertas, eu estava orando a Deus, falando com Deus durante essa semana. Essa semana foi uma semana muito atípica para a minha vida, onde eu me entreguei muito a Deus na leitura, fiquei lendo muito, buscando de Deus alguma coisa em particular. Eu estava falando com Deus, falei: Deus, muda a nossa identidade, muda a nossa história. E aí, eu estava lendo, Deus veio com uma resposta que está em Gálatas. Não vou pregar, não vou, a pastora já trouxe uma palavra maravilhosa, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vou ler o 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, que diz o seguinte: que eu já estou crucificado em Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estava buscando da parte de Deus algo para a gente mudar o nome da igreja, né? Eu estava já buscando algumas coisas, estava conversando com uma contadora para a gente já legalizar e tal, trazer o CNPJ da igreja. E aí, pelo nome que a gente tem, já tem, né?
já tem o CNPJ ativo, da mesma forma que a gente já atua. E falei, meu Deus, e agora? Nos fala, né? A gente não quer fazer nada pelo nosso ego, pela nossa, né? Pela aquilo que a gente imagina, fazer algo, não, quero algo que seja baseado naquilo que a gente decide viver. E aí o Espírito Santo me deu esse texto, que traduz de fato aquilo que a gente tem como base de transformação e restauração para a nossa vida. E aí a gente buscando, falei, meu Deus, será que é? Eu lendo, buscando o Espírito Santo, trazendo algo gostoso para dentro do meu coração. E eu ia colocar no grupo também que a gente tem. Falei, não, vamos falar isso na igreja. E eu quero dizer que hoje a gente troca esse nome. Acredito muito que Deus usou essa bandeira de restauração de vidas para a nossa história, porque iniciamos isso de uma forma muito fragilizada. E Deus de fato nos restaurou e continua o processo de restauração diariamente na nossa vida e na nossa história. A unção da restauração, ela precisa vir e estar muito forte na nossa vida. Mas Deus a cada dia vai nos lapidando, a cada dia Deus vai nos transformando, a cada dia Deus vai renovando a nossa história, nos transformando, restaurando os nossos passos. E a vida que eu vivia antigamente, eu vivo hoje na fé do Filho. E hoje a nossa nova identidade vai se chamar Cristo em Ti. Porque nós precisamos manifestar o Cristo que vive em nós, diante dessa restauração que Ele fez na nossa vida. E a nossa bandeira vai ser essa: Cristo em Ti. Aleluia! Cristo em mim, Cristo no outro. E aí eu falei, meu Deus, aí volta a naturalidade, eu falei, meu Deus, vou ver se não tem nada. E aí é muito curioso que ouvi muitas canções de ministérios, de louvores, com o nome Cristo em Ti, mas ministério, igreja não tem. Graças a Deus por isso. Já vai no cartório já. E aí eu já falei, meu Deus. E aí eu pensei, aí o Espírito falando, eu já com a cabeça já na felicidade com Deus, já comecei a viajar. Eu falei, não, Senhor, eu vou colocar em nome em cima, Projeto Cristo em Ti, uma igreja que escolheu amar. Porque é o nosso propósito. Ah, pastor, mas quando as pessoas nos perguntam que igreja é, não é projeto, é algo para que não haja nada igual. Porque esse tem que ser o nosso projeto de vida. Cristo em nós. E aí eu fui lendo, eu falei, Deus, como as coisas são seladas no Teu Espírito. Porque o texto de Gálatas fala isso, eu já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, voltar nossa mentalidade para Cristo é sim um projeto de vida. Não é simplesmente uma igreja, uma eclesia, uma comunidade, um ministério, não, é um projeto de vida. E quando nós trazemos Cristo para dentro de nós selamos uma palavra linda que a pastora trouxe. Embora as coisas falem que não, o projeto principal que é Cristo tem que estar em nós. Deus nos restaura, Deus nos dá vida e continua o legado de Cristo dentro de nós. Então quando nós trazemos para dentro de nós que Cristo habita em mim, habita em ti, nós revelamos para qual projeto nós estamos instaurados na terra, que é para liberar Cristo na vida das pessoas. Dentro disso eu já chamei pessoas para trocar a placa, já fiz orçamento para trocar o nome da placa, já vi coisa, Deus, vamos trabalhar para isso. Eu falei, nada mais justo, nada mais lindo do que Deus já mudar essa chave da nossa vida no culto de ceia e trazer para dentro de nós o que de fato precisa estar forte e vivo, que é Cristo dentro de nós. Amém? Então eu quero agradecer a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus pela igreja, pela vida de cada um de vocês. Por cada dia Deus está nos restaurando, sim, continuar esse teor de restauração nas nossas vidas. E hoje Deus mudar essa chave,
Cristo está sim em ti. E esse projeto será para a eternidade. Esse projeto será vivo e eterno dentro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor, porque Cristo vive em você, em nome de Jesus. Amém? Prepara a tua oferta, prepara os teus dízimos em nome de Jesus. No final, no decorrer do dia, eu vou mandar uma artezinha que eu fiz, que a gente fez. Vou postar no grupo, vou botar aquele grupo também. E eu creio que é algo novo que Deus está acontecendo e fazendo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor e artista também. Pastor, sai daqui, já está registrado. Está registrado. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo. Se você já preparou, sai do teu lugar, traz a tua oferta que existe. Senhor, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, teu povo, Senhor, aqui está a tua igreja. Pai, traz uma chuva abundante na direção da tua igreja. Traz, Senhor, rega com uma chuva abundante cada semente e entregue, Senhor, no teu altar. Meu Deus, que haja um tempo de colheita, que haja um tempo novo, que haja, Senhor, um tempo de vida e que as tuas promessas, Senhor, se cumpram na nossa vida em nome de Jesus. Senhor, que haja uma colheita extraordinária, que se o diabo se levantar para lançar escassez dentro da nossa rotina inteira, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que a tua unção, a tua bênção se repouse sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o teu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos te agradecer por tudo que tu és, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?